Oi, pessoal. Bem-vindo a mais uma aulinha bíblica. Bom dia, pessoal. Vamos aprender mais sobre nosso Criador? Beijinho no coração de todos vocês da turminha. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Hoje a lição, vai ser essa aqui. Livro da família. Temos que aprender sobre a família, né, criança? Sim, mamãe. Então, vamos lá. Aqui fala assim, família. As crianças percebem e sofrem com os problemas da família. Este livro ensina os valores cristãos da família e ajuda as crianças a entender os problemas familiares e a buscar solução em Deus. Como assim, mamãe? Se a gente tem problemas, a gente tem que buscar uma solução com Deus. Foi Ele que nos criou, nos gerou, nos formou com a mão poderosa dele, e só Ele pode nos orientar. Porque tem problema na família que, por mais que a gente tenta, a gente não consegue a solução certa, sem a orientação de Deus. Então Deus nos orienta, a gente segue a orientação de Deus, é tudo perfeito. Sério, mamãe? Sim. Mamãe dá um exemplo. Calma, filha, vou te dar um exemplo para vocês. O Ruth chegou aqui, né? Todo mundo chamava ela de Abigail, porque ela detestava o nome de Ruth. Lembram, criança? Sim. Então a gente se reuniu, começamos a conversar com ela, com sabedoria, fomos explicando para ela com que o Rui é o irmão dela, o Romão também, todos começavam com R, e que ela tinha que valorizar o nome dela, que era Ruth. E o que aconteceu, Ruth? Eu gostei, mamãe. Então, foi na conversa, no diálogo, um apoiando, outro apoiando, mostrando para ela que o nome dela era lindo. Então, esse problema foi resolvido. Então, tem vários tipos de problema numa família. Temos que saber lidar com cada problema. Entenderam? Sim, mamãe. Então, vamos lá. Vamos lá. Deus criou a família perfeita. Deus criou a família como um lindo dia de sol. Jesus respondeu. Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai, a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Não entendi nada, mãe. Calma, filha. É que quando a criança cresce, ela vira um homem, adulto, e a mulher vira uma mulher adulta. Aí o que acontece? Ela conhece um rapaz, o rapaz gosta dela, e ela gosta do rapaz, e acaba se casando. No momento que se casa, que põe a aliança no dedo, não é mais dois, se torna um diante de Deus. Porque o homem é metade da mulher, a mulher é metade do homem. Então se torna, completando metade com metade, se torna um. Mais ou menos isso. Tá bom, filha? Tá bom, mamãe. Aí fala aqui, ó. Deus criou a família com um homem e uma mulher e seus filhos. Mamãe, gente, não é família, não? Por quê, filha? Nós só tem mamãe? Não, filha, mas quando vocês vieram, vocês tinham um papai e uma mamãe. Só que eles abandonaram vocês. E a mamãe aqui é porque a mamãe está criando vocês, é diferente. Ah, sim, mãe, entendi. Tá, mamãe. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenha muitos e muitos filhos.
espalhe-se por toda a terra e a domine. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Deus viu que era muito bom, né? Ele olhar para a terra e ver um monte de ser humano, tudo a imagem dele, né? Que parecia, fala mesmo, ele os criou parecido com Deus, né? Então, ele olha para nós como a primícia da obra dele. Nós somos a obra que Deus mais ama. O nosso Criador nos criou com amor, com alegria, muita alegria, com muito amor. Então nós somos especial para o Senhor. E quanto mais nasce criança na terra, eu acho que mais alegre o Senhor fica. Sério, mãe? Sim. Aqui fala assim, ó. Deus criou a família para amar, ajudar e alegrar. Então Deus criou a família não foi para sofrer, não foi para ficar triste, não foi para chorar. Foi para quê? Para amar, ajudar um ao outro e na ajuda de um ao outro se alegrar. Alegrar como? Me dá um exemplo, Léo. Brincar, mamãe. Você, bananinha. A mamãe, passear. Todo mundo junto. Léo. De novo, mãe, sim. Jogar bola, mamãe. Ameixa. Comer junto, mamãe. Romão, piquenique. Jamelão, chupar sorvete, mamãe. Chatobá, comprar bala e dividir. Leia. Mamãe, a gente sair para comprar roupa. Bananinha, viajar, mamãe. Ruth. Eita, mamãe, peraí. Tomar banho, mamãe. Assim, não só sozinha, mas com as minhas irmãs. Uma ensapando o cabelo da outra. Então, isso é ajudar um ao outro. Isso que vocês falaram é amar e se alegrar. Porque tudo que vocês falaram é fazer em união. Entendeu, criança? Sim, mamãe. Então, vamos lá. Cada marido deve amar a sua esposa. Cada esposa deve respeitar o seu marido. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe. Mãe e pais, vocês devem criá-los com a disciplina e o ensinamento cristão. Eita, mamãe. O marido deve amar a esposa. E como fica, mamãe, quando nossos pais abandonam nossa mãe e nossa mãe também abandonou a gente? Aí, filha, aí é complicado, né? É porque eles não obedecem à lei de Deus. Porque no momento que obedecem, eles não abandonam, não. Eles cuidam, mesmo que passa aperto. Uns, às vezes, não tem nem trabalho para poder receber, para comprar comida, mas eles estão ali. Eles preferem pedir na rua do que dar aos filhos. Então, se os pais das crianças, é sinal que eles têm um coração muito mau. Não tem a bondade de Deus. Não conhece o Criador. É verdade, mamãe. É, filha. Aqui fala assim, ó. A família sofre porque as pessoas erram. Tá vendo? Ela sofre porque ela erra. A mãe que abandona o filho, o pai que abandona o filho, ele um dia vai ficar velho. E os filhos vão ficar adultos. Ele não vai ter ninguém para ajudar ele. Aquela criança que ele abandonou, outro foi e pegou aquela criança para criar. Então aquela criança que foi criada, quando crescer, faz sempre amar, proteger e guardar e cuidar daquele pai que criou ele. E o que abandonou vai ficar sozinho. Velho, sem proteção, sem carinho, sem amor. Por quê? Porque eles erraram, falharam como pai, falharam como mãe. Entenderam, criança? Por isso que Deus não nos abandona. A gente apronta, Ele vai, abraça, perdoa. E isso é um exemplo para a gente aqui na terra não fazer erro. Saber perdoar, saber cuidar.
Entendeu, criança? Sim, mamãe. Ó, cinza como um dia nublado. E sem luz são os erros que fazem a família sofrer. É como cinza, é como se tivesse tudo nublado. Vai cair um toró, não fica tudo fechado? Fica, mamãe. É assim também a pessoa que erra na família. Porque essa neblina, esse cinza, simboliza para nós dor, angústia, aflição. Porque muitas vezes, pela uma ação, pela uma palavra, fere o coração da pessoa que a gente ama. Já pensou um irmão falar que não gosta do outro, que o outro é feio, ou o irmão falar para o outro que não vai andar com ele, que ele é muito esquisito, que tem vergonha dele? É muito dolorido isso, não é? Sim, mamãe. Então, pronto. Então, esse erro faz a família sofrer, porque sofre o irmão que foi afligido e sofre a mãe e o pai que ouviu aquilo ali, vendo os irmãos desunidos. Por isso que tem que viver em união. Aí Deus perguntou: por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então, isso aqui foi o erro. O erro de Adão, o erro de Eva, né? E por ele errar, ele pagou as consequências. Porque tudo que a gente planta, né, a gente colhe. Então, tudo que a gente faz é uma plantação, mamãe? Sim. É uma semente que você lança. Tudo que você faz, tudo que você fala, né? A palavra tem poder. A palavra também tem peso. A palavra, ela não volta em vão, ela não volta vazia. Ela é uma semente especial que quando cai naquela terra, nasce uma planta, seja a palavra boa ou ruim. Né? E aqui fala claramente, as famílias erram quando faz as coisas que Deus disse para não fazer e quando não faz as coisas que Deus mandou fazer. Então, há erro. Se mamãe falar assim pro Jatobá, sim, mamãe, hoje você vai tomar banho, vai pôr a touca para não molhar o cabelo, que você não tá bem, você tá resfriado. O Jamelão tá um pouco resfriado, mas a mamãe tá dando exemplo com você. Tá bom, mamãe. O que você vai fazer? Aí eu tiro a touca, mamãe. Então você tá errando. E se eu continuar com a touca, mãe? Você tá obedecendo. Então, se você obedecer, claro que a mãe vai ficar alegre e feliz. E você vai ficar com saúde. Mas se você não tá bem, você vai tirar a touca, vai errar. E nesse erro você vai pagar as consequências. Você pode parar no hospital, ficar internado, tomar injeção. Ai, mamãe, é isso, filho. Os erros têm as consequências. Entendi, mamãe. Quando o Senhor viu que as pessoas erram muito, mas e que sempre estava pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. Nesse momento, Deus até se arrependeu. Mas ele não destruiu o povo. Ele apenas alertou e deu um exemplo bem imenso mesmo, para as pessoas ficarem alertas. Jesus veio para consertar as pessoas. Mamãe, que exemplo Deus deu para isso? Tão grande sim que você está falando. Ah, filho, ele mandou o dilúvio, destruiu todo o povo que estava em rebeldia, e só quem escapou, que nem eu falei para vocês. Ô, mamãe não leu ainda. Noé e sua família. Ah, sim, mamãe, então. Não tem... Olha o peso do erro da pessoa. Todos morreram. E afogados. Sério, mamãe? Foi, filha, na água, no dilúvio. Vamos continuar? Sim, mamãe. Presta atenção, criança. Como uma flor no meio da tempestade, Jesus veio nos dar seu amor quando tudo estava ruim. Jesus disse: venha a mim todos vós que estáis cansados,
te carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Seja os meus seguidores, aprenda comigo. Ah, mãe, que carga é essa que Jesus mandou a gente deixar com ele? A preocupação, a tristeza, a angústia, a aflição, a espera, porque às vezes as pessoas esperando aquilo não vem, se desespera. Então é melhor deixar, entregar na mão do Senhor a espera do que o desespero, né? É verdade, mamãe, então. Se você... Vamos lá, bananinha. Quando você perdeu a perna, você entrou em desespero. Eu entrei, mamãe. E fiquei muito triste, porque eu ficava me arrastando. Então, mas você perdeu a esperança? Não. Eu estava com a esperança de alguém me pegar, me criar e cuidar da minha perna. E aconteceu. Mas por quê, filha? Porque você esperou. Então você deixou teus problemas, né? Na esperança. Teu problema você deixou na esperança de alguém aparecer. Então você deixou realmente teu problema na mão de alguém que ia cuidar de você. Assim também somos nós. Nós deixamos nossas vidas na mão de Deus porque a gente sabe que Ele vai cuidar. Ah, é assim, mamãe? É, filha. Então Ele veio tirar essa carga da gente. A tristeza, a angústia, a aflição. A carga também que pesa muito nas costas de pai e mãe são quando eles estão desempregados. Como que eu vou sustentar meus filhos? Como que eu vou levar o pão para a mesa para eles comer? E como que eu vou pagar o aluguel, comprar luz, comprar gás, pagar a luz e a água? Isso é uma carga muito pesada nas costas de um pai e de uma mãe que trabalha para sustentar os seus filhos. Mas quando ela entrega e ele entrega na mão do Senhor, o Senhor abre porta onde não tem. Sério, mamãe? Sim, filha. Todos os nossos problemas entregando na mão do Senhor, não é hoje, num piscar de olho que acontece. É no momento, no tempo de Deus. Deus fala assim, ó, você vai ficar mais uns 3 dias sem trabalho. Mas no 4º dia eu vou abrir a porta. Então nós não podemos perder a esperança, que nem você não perdeu, bananinha. Entendeu? Sim, mamãe. Então tá. Jesus veio ao mundo porque Deus nos ama e não quer ver a nossa família sofrendo por causa das coisas erradas que fazemos. Por isso que o Senhor Jesus veio para apagar os nossos erros, para nos orientar também para que a gente não venha errar mais do que a gente errou. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente vê que a gente errou muito no passado. Esse passado, no momento que a gente aceita Jesus, ele para. Sério, mãe? Para. Como se você tivesse hipnotizado. Uma pessoa hipnotizada não fica parada? Fica, mamãe. Então, ele para ali. Hipnotiza nossos erros. Para ali. Aí, dali adiante, ele começa a nos ensinar o que é certo. Conforme a gente vai obedecendo, o nosso erro que foi paralisado, ele vai arrancando um por um. Aí chega num momento que o Senhor já apagou todo o nosso erro do passado e nós estamos livres do peso do passado. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, no momento que ele paralisou, ele leva no ombro dele, nas costas dele, os nossos pecados. E dali ele começa a nos ensinar, ele começa a carregar nossos pesos. Porque se a gente aceitar Jesus e continuar carregando nosso peso, nós não ia suportar. Nós não ia aguentar nem fazer o certo. Porque o peso ia ser muito, muito pesado. Mas o Senhor carrega. Entendeu, criança? Sim, mamãe. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Vai fazer uma pergunta, mãe? Pode, Léo. O que é a vida eterna? Deixa eu explicar para vocês entenderem. O Senhor Jesus, ele morreu. Aí o inimigo pensou que venceu. Mas ele lutou contra a morte, contra o inferno, e ele ressuscitou.
Ele não estava no meio dos mortos mais. Então nós que aceitamos Jesus, nós não passamos pela essa morte. A morte de ficar ali morto é aqueles que não têm salvação. Todos que aceitou Jesus passa pela morte, mas não fica morto, ressuscita no juízo final. Ah, mamãe, ressuscitar e viver de novo? É, filho. Mas já vive com outro corpo, né? Um corpo celestial. Vocês são muito pequenininhos para entender ainda, mas eu quero que vocês entendam que todos que estão obedecendo Deus, obedecendo Jesus, obedecendo o Espírito Santo, o Trino Deus, eles têm a vida eterna. A vida eterna é ressuscitar. E ali não morre nunca mais. Sério, mamãe? Sim. Essa é a vida que Deus fala. Ele é a vida. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eita, mamãe. Então, para encontrar o Pai, tem que ir primeiro em Jesus? Que é o Filho. Porque foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Não existe, para a gente entender, religião, filho. Existe o caminho. São dois caminhos. O caminho certo e o caminho errado. O caminho certo o que é? O bem, mamãe. E o caminho errado? O mal. E Jesus é o que, filha? O bem, mamãe. Então pronto, vocês entenderam, né? E aqui fala, Jesus é a solução para a família. Quando a família está perdida, Jesus é o caminho. Tá vendo? Quando a família não sabe mais o que é certo ou errado, Jesus é a verdade. Quando a família está sofrendo, Jesus é a vida. Só Jesus nos leva a Deus. E é só o Senhor mesmo. Isso aqui é muito importante, esse livrinho da família, né? Já está comigo há 14 anos. 14 anos tem esse livrinho. E sempre que eu posso, eu ministro essa palavra desse livrinho da família para jovem, adolescente e até também para as crianças. É muito importante isso aqui, criança. A gente valorizar a família, porque a primícia de Deus é a família, né? Então vamos lá. A família melhora segundo Jesus. Não, a família melhora seguindo, não é segundo não, seguindo a Jesus. No momento que a família começa a seguir a Jesus, como Ele é o caminho, a verdade e a vida, nada sai errado. E a pessoa não mente porque Ele é a verdade. A pessoa não erra o caminho porque Ele é o caminho. E a pessoa tem vida eterna porque Ele é a vida. Entenderam, criança? Sim, mamãe. A família que segue Jesus é como uma árvore que se renova, fica cheia de vida, produz muitos frutos bons. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Quem é a porta, mãe? Jesus. Mas Ele não caminha a verdade e a vida? Filho, mas Ele é a porta, Ele é a pedra de esquina, o Senhor é Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é Jesus, o Emanuel, o Salvador, o Cristo. Eita, mãe, Ele tem um monte de apelido. Filha, Ele tem um monte de nome, né? Então, Ele é a porta das ovelhas, nós somos as ovelhas. No mundo espiritual, nós somos ovelha para o Senhor. E Ele é o pastor que cuida de cada um de nós. E aqui fala, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a vida completa, vida com abundância, vida com saúde, vida com alegria, vida com amor, com esperança. Eita, mamãe, isso é forte. Filha. Jesus é a melhor coisa que existe, é o Senhor Jesus. É nosso irmão mais velho. Ele não só
morreu, mas ele venceu a morte e o inferno para que a gente possa ter vida. Ele morreu no nosso lugar. Temos que honrar o nosso Senhor. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. O Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E a abundância que eu estou falando é saúde, é alegria, é paz, prosperidade, é amizade. É tudo isso, filha. Por isso que eu falo para vocês, para não mentir um para o outro. E se o Léo errou, estou dando um exemplo, se o Léo errou, ele não tem nada que culpar a Ruth ou a Leia. Ele tem que ser um menino bom, suficiente para falar, mamãe, foi eu que fiz. No momento que ele fala, foi eu que fiz, ele confessou o erro dele, o pecado dele. Então, eu como mãe, eu tenho que perdoar. Ensinar ele, não pode fazer mais isso, porque isso é feio. Mas eu tenho que perdoar. Por quê? Porque ele confessou. Quem confessa, recebe perdão. Entendeu, criança? Sim, mamãe. Então tá bom. Jesus nos deu uma nova vida. Foi preparar um lugar para as pessoas que o seguem. Ele não nos abandonou. Jesus mandou o Espírito Santo para nos lembrar das coisas boas que devemos fazer agora. Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Se nós obedecer à lei dele. E a lei do Senhor, ela se concretiza e completa nos 10 mandamentos. Sério, mamãe? Sim. Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta. Ah, eu sou um crente especial. Ah, eu busco Deus. Ah, eu oro, eu jejuo, vou no monte. Ah, eu entrego cesta para pobre. Ah, eu oro para fulano, cicrano. Você pode fazer tudo isso. Se você não seguir os 10 mandamentos, você está errando. Porque uma palavra que tem aí, se não tiver o acento, quem vai saber que aquela palavra está certa? A gente vai ver que vai ter erro. A mesma coisa é você tirar um pinguinho que seja, dos 10 mandamentos. Ah, eu errei só nesse. Errou. Um pouquinho que você errou. Não tem pecado grande nem pequeno para Deus. São tudo do mesmo tamanho. Para ser cristão de verdade, tem que seguir os 10 mandamentos. E não é fácil não, viu, crianças? Sério, mamãe? E Deus falou, se a gente obedecer ele, o Senhor Jesus pediu ao Pai para deixar um amigo especial conosco. Esse amigo se chama Espírito Santo. Ele nos dá luz no caminho, ele nos dá força nas lutas, né? Ele renova nossas forças na enfermidade, ele traz cura para nosso corpo, alma e espírito. Ele nos orienta o que é certo, o que é errado, para a gente não sair do caminho, para a gente não mentir, viver na verdade, e para a gente não encontrar a morte, mas conhecer e viver na vida. Entendi, mamãe. O Espírito Santo fez para a gente não sair do lado de Jesus, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, filha, é isso aí. Jesus nos deu 3 coisas para viver uma nova vida com nossa família. Quais 3 coisas, mamãe? Calma. A primeira é a oração, que é falar com Deus. A segunda é a Bíblia, que é a palavra de Deus, onde ele nos orienta o que é certo e o que é errado. E a terceira é a igreja, que é a família de Deus, a família espiritual. Então vamos lá. Eu tenho vocês que são minha família e tenho os que seguem a Deus na igreja, que são minha família espiritual, são meus irmãos em Jesus Cristo. Se eu ajudo alguém, cuido de alguém, é como se ele fosse meus filhos espiritual. Entendeu, criança? Sim, mamãe. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Ele nos dá tudo. Sabedoria, conhecimento, ciência, entendimento. Ele nos mostra como devemos orar, o Espírito Santo nos ensina. Jesus foi
mas Ele não deixou nós sozinhos. E aqui fala, Jesus prometeu muitas coisas boas para nós. E Jesus sempre cumpre o que promete. Ele disse, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E a palavra de Deus é a Bíblia. Está na Bíblia. Tudo que Ele tem para nos ensinar está na Bíblia. Aqui fala, há 3 coisas que você e sua família pode fazer. Pedir ajuda de Jesus nos problemas que tiveram, praticar o que Jesus ensinou na Bíblia, andar com outras pessoas que estão seguindo Jesus. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. A gente tem que andar com pessoas boas que seguem Jesus para que possamos estar firme na rocha. E o que eu falei para vocês? A rocha é Jesus, mamãe. Então devemos seguir pessoas que obedecem a Deus, que vivem a vontade do Senhor, tá? Aí aqui tem uma oração pela família. A oração pela família é muito especial. Devemos aprender mais e mais, como orar pela família. A Ruth orar pelo Léo orar pelo o Jatobá orar pelo Romão orar pela Ameixa. É um orando pelo outro. Então a gente orando um ao outro, a gente está fortalecendo a nossa família. Porque estamos pedindo a Deus para abençoar o nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, nossa mãe. Então a família fica fortalecida com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De noite, mamãe vai ler essa oração para vocês poderem entender, tá bom? Vamos terminar por aqui. Vocês entenderam tudo? Sim, mamãe. Então, Romão, tchau, pessoal. Até a próxima aulinha bíblica. Nós estamos aprendendo muito. Tchau, beijinho no coração de cada um de vocês, de toda a turminha. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.